tomarem lugares e convidar os que estão sentados para se colocar em pé. E vamos dirigir uma oração a Deus neste momento, pedindo a graça do Senhor que esteja sobre cada um nessa noite, abençoando em cada termo da sua vida, para que todos de um modo especial recebam de Deus uma porção do seu Espírito. Oramos. Grande Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos na tua presença, nesse lugar, nesse salão, nesse ginásio, e nós queremos cultuar a ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, todo louvor e adoração. Pedimos, Senhor, que através do teu Espírito Santo, para alegrar um problema difícil, a ser sagrado, caímos de louvores a ti, ao idoso, com o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós queremos fazer a nossa oração a todos aqui presentes com a paz do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos, por gentileza, colocar-se em pé em reverência à palavra de Deus, que nós queremos fazer leitura no livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e versículo 11 em diante. Deuteronômio, capítulo 30, tiver a tua Bíblia, tu pode abri-la e nos acompanhar nessa leitura bíblica que nós queremos fazer nesse momento. Doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos saudar nesta noite a presença do vereador João Mon. Gentileza, fique em pé para que o plenário possa ver. Muito obrigado. Temos aqui hoje, que vai fazer parte da plenária, o comandante do pelotão de Estrela, primeiro sargento Jorge Luiz Eitzer, por gentileza. Muito obrigado. Temos aqui a Cristina Artes, psicóloga, especialista em desenvolvimento humano, em violência doméstica contra criança e adolescente. Atende as crianças do abrigo Pousada Criança. E a Cristina, ela já há um bom tempo tem trabalhado, tem tido muita experiência nesta área. Por gentileza. Muito obrigado. Temos aqui também a Rosane Rocha de Oliveira, que é membro, que é uma conselheira tutelar do município de Estrela. Por gentileza. Muito obrigado. Prezado irmão, irmã, jovem que estão aqui. Estrela foi classificado no segundo lugar de violência doméstica aqui da região do Alto Taquari. A Igreja Assembleia de Deus de Estrela tem desenvolvido a escola dominical nos bairros dessa cidade. E nós, na coordenação, juntamente com os professores, isso nós já notamos, vimos, presenciamos, muitas vezes lá na escola dominical, muitas vezes aonde o comportamento da criança tem mudado. Por esse motivo, a Igreja Assembleia de Deus de Estrela, juntamente com o pastor presidente, foi promovido um debate violência infantil, no dia 1º de julho deste ano, onde nós, a Igreja, as autoridades, falou e nós falamos, mostramos a importância do ensino religioso, a importância da escola dominical, de educar a criança. Meus amados irmãos, é importante cada um ouvir as autoridades que estão envolvidas no dia a dia e que nós possamos, em conjunto, nessa cidade, desenvolver um trabalho junto com a escola dominical nos bairros, para que este quadro, essa classificação de Estrela, segundo lugar em violência doméstica, violência que parte lá de casa, do pai, da mãe, do irmão, em muitos sentidos. Isso é triste, ser a nossa cidade ser classificada. E sabemos que cada um de nós pode contribuir a realizar algo que é ensinar as crianças a palavra de Deus.
Por isso, nós sempre se baseamos no versículo de Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, quando for velho, não desviará dele. E nesse momento eu quero passar que o grupo que está aqui vão desenvolver em conjunto. Vocês têm a oportunidade de descer no plenário, de falar, de conversar, né? Essa plenária, ela tem duração de 1 hora. Então eu passo para o comandante em conjunto, né? A Cristina, né? Em conjunto, aí um vai estar passando para o outro, a duração de 1 hora. Vocês têm liberdade, pode descer no plenário, é com você. Então eu passo para a Cristina. Bom, gente, boa noite a todos. Acho que a gente pode ficar sentada aqui, no sentido assim, de estar promovendo uma roda, digamos assim, né? Um diálogo. Eu trabalho com criança e adolescente há bastante tempo, já fui conselheira tutelar, e hoje venho atuando no abrigo na pousada da criança aqui de Estrela, o qual muitos de vocês devem conhecer. O que vem chamando a nossa atenção aqui no município de Estrela é que o problema da violência, ele vem cada vez mais se agravando. Se vocês moram já há algum tempo aqui em Estrela, há uns 20 anos atrás, ninguém tinha grade, ninguém tinha a sua casa fechada, todas as portas estavam abertas, a vizinhança tinha uma relação muito saudável, a vizinhança era como se fosse a extensão da família. Só que com o tempo, com a questão da violência se agravando, infelizmente nós fomos nos fechando e muitas vezes pensando que esse problema da violência não tem nada a ver comigo. Talvez porque muitas vezes eu não me dou conta do tipo de violência que eu acabo praticando na minha filha. Que tipo de violências poderiam ser essa? Não só a violência física, mas principalmente a violência psicológica, a violência emocional. Como eu cometo uma violência emocional com o meu filho, por exemplo? Quando eu não coloco limites na educação dele, quando eu não ensino para ele o que é certo, o que é errado, quando eu não proponho um diálogo com ele na minha casa, quando eu cometo o que a gente chama de negligência. O que é negligência? Negligência é quando nós não cuidamos do nosso filho. Então a criança, por exemplo, está com febre e eu vou pensar assim, não, daqui a pouco passa, eu não vou procurar o médico. Isso é um tipo de negligência. Quando eu permito que o meu filho faça tudo o que ele quer, é outro tipo de negligência. Por quê? Porque o não, ele é construtivo na vida da criança. A criança tem que se dar conta que nem tudo que ela quer, ela pode fazer. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade onde existem regras. E para nós conseguirmos viver em harmonias, a gente tem que saber que nem tudo que eu quero, eu posso fazer. E se eu não ensinar isso para o meu filho, de uma forma ou de outra, ele vai aprender com a vida. Só que a vida, na grande maioria das vezes, acaba sendo uma graça. Mas uma coisa que vem impressionando muito é sim a questão da violência física. É o pai ou a mãe achar que vai estar educando o seu filho
através de algum tipo de agressão. Nós temos que pensar o seguinte, gente. Vamos pensar um pouquinho. Quando a gente vai bater no nosso filho, mesmo com o intuito de educar, a gente bate quando a gente está bem? Quando a gente está feliz? Quando a gente está calmo? Não. A gente bate quando a gente está com raiva. Quando a gente perdeu o controle da situação. E quando a gente está com raiva, a gente tem muita força. E às vezes a gente acaba sim machucando os nossos filhos. E é esse o cuidado que a gente deve ter. A gente tem que acreditar que nós devemos estar aprendendo a conversar com os nossos filhos. Nós temos que estar estimulando desde pequeno o diálogo dos nossos filhos conosco. Por quê? Se desde pequenininho eu ensinei para o meu filho que ele deve estar contando sobre as coisas que acontecem na vida dele, quando ele for crescendo, quando ele for adolescente e ele tiver algum tipo de dificuldade de relacionamento, ele vai conseguir chegar no pai ou na mãe para estar colocando sobre isso, para estar realmente dizendo assim: olha, mãe, eu estou com esse tipo de problema, será que tu pode me ajudar? Só que para o meu filho adolescente chegar e falar isso para mim, ele desde pequenininho tem que saber que ele pode sim contar com o pai e com a mãe dele. E de que forma nós vamos construir isso? Nós temos que criar o hábito, por exemplo, de dizer para os nossos filhos, de preferência todos os dias: eu gosto muito de ti, tu é muito importante para mim. O meu filho vai crescendo com o que nós chamamos de autoestima. Autoestima não é nada mais do que a gente aprender a gostar da gente mesmo. E daí a gente saber que a gente vai buscar aquilo que vai ser melhor para a nossa vida. Quando o Antônio antes estava colocando essa questão do ensino religioso na vida das crianças, eu concordo com ele quando a gente diz que nós temos sim que fazer um resgate dos valores com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Eu ensinar para o meu filho desde pequenininho que ele tem que respeitar o outro, de que ele não pode tomar o que é do outro, que ele tem que aprender a ser solidário, que ele tem que aprender a dividir as coisas do dia a dia, porque infelizmente o que a gente está vendo é isso. A gente está vendo as pessoas cada vez mais fechadas em si, não vivendo essa questão dos valores e, bem pelo contrário, instigando a violência cada vez mais. Porque nós estamos ensinando, espero que vocês não, né? Mas a maioria das pessoas está ensinando assim, ó: não, se alguém te bater, vai lá e bate de volta. Se alguém fizer isso para ti, vai lá e faz isso de volta. Porque o garoto esperto não leva desaforo para casa. Nós temos que tomar muito cuidado, gente, com as nossas palavras, com o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. E mais do que as palavras, nós educamos os nossos filhos pelo exemplo. Então não adianta eu dizer para o meu filho que ele não deve mentir e ele me ver pregando mentira com as outras pessoas. Não adianta eu ensinar para os meus filhos que ele não deve brigar na escola e eu acabar cometendo algum tipo de agressão física com ele. Então nós temos que estar prestando muita atenção nas nossas palavras e nos nossos atos, porque as crianças aprendem a ser o que lhes é ensinado. Então, se ela viver num ambiente agressivo, ela vai aprender a ser uma criança agressiva. Se ela viver num ambiente onde ela se sentir amada e segura, ela vai crescer uma pessoa mais carinhosa, mais amável e respeitando os outros. Tu quer estar colocando alguma coisa?
seguinte: o Antônio Carlos, quando passou lá na brigada, estendeu o convite para participar desse seminário, ele demonstrou a intenção de que colocássemos para vocês, né, como catequizandos, quais as atitudes que vocês deveriam tomar quando se deparassem com alguma situação de abuso, maus tratos à criança e ao adolescente. Primeiramente, a ideia que me veio à cabeça, com certeza, convidar o Conselho Tutelar do município, porque todas as ocorrências, todos os fatos que envolvem maus tratos com crianças e adolescentes, apesar de nós estarmos juntos na maioria das vezes, quem dá o destino e quem sempre está junto é o Conselho Tutelar. Então eu convidei a Rosane para participar desse seminário, para dividir o meu tempo com as explanações dela. Em primeiro lugar, porque eu acho importante assim, que depois, quando ela falar, ela vai explicar para vocês como você vai identificar uma criança que está sendo vítima de maus tratos. Porque vão acontecer ocasiões em que nem sempre a gente vai presenciar os maus tratos às crianças. Ocasiões em que a gente vai ter que identificar as crianças que estão sendo vítimas de maus tratos. E aí ela vai expor para vocês quais são os sintomas, qual é a característica, qual é o comportamento dessa criança que está sendo vítima de maus tratos e a gente não está sabendo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que a minha ideia principal é falar sobre a parte da legalidade que se refere ao assunto da criança e do adolescente. Começando pela teoria da constitucionalização do direito. Se percebermos, anos atrás, o direito ele era voltado para o patrimônio, defendia o patrimônio. Hoje, o direito ele está centrado no ser humano. O exemplo disso é o artigo 1º da nossa Constituição Federal de 88, que diz que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. E aí o terceiro fundamento é o principal e tem a ver com a ideia que eu expus para vocês, que é a valorização do ser. Então, esse terceiro inciso, o que ele diz? A dignidade da pessoa humana. E se a gente fosse falar sobre a dignidade da pessoa humana, ficaríamos aqui horas falando. Então, o fundamento principal da nossa Constituição é a dignidade da pessoa humana e tem a ver com a dignidade da criança e do adolescente. Logo após, então, a Constituição de 88, que no seu artigo 227, ele abre um espaço para a criação de um estatuto para reger apenas a situação que envolve crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que surgiu em 1990, né? E a ideia dele é defender os direitos da criança e do adolescente. Defendendo o direito da criança e do adolescente, nós estamos defendendo o presente para um futuro melhor, né? O artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente nos diz qual é a idade de uma criança, qual é a idade do adolescente. Para efeitos dessa lei, a idade de uma criança é até 12 anos. Então, até 12 anos é criança. Dos 12 até os 18
é considerado adolescente. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que o menor de 18 anos, ele não pode sofrer penas, que é o menor instituído a medida socioeducativa. Por quê? Porque o menor, ele não tem uma formação física, psicológica e nem moral completa. Então não seria justo aplicar uma pena a alguém que não tem uma formação completa ainda. Então, qual é a ideia da medida socioeducativa? É trabalhar com o psicológico da criança e do adolescente, para formar, para profissionalizar uma pessoa, né, de boa índole. A gente sabe que isso não funciona 100%, porque hoje, se a gente vê a FEBEM, a gente tem uma ideia que é uma prisão, mas a finalidade da FEBEM não é uma prisão. A finalidade da FEBEM é para ser um centro de resgate, de educação, de profissionalização da criança ou do adolescente que se encontra naquele local, né? A gente vê que não funciona, mas está escrito, a ideia é essa, né? Temos também no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 238, artigo 228, artigo 258, todos os crimes que são praticados contra a criança e contra o adolescente. Temos no Código Penal, no artigo 61, que diz, num dos seus incisos, que todo crime que é praticado contra uma criança é um agravante. Se eu, dando um exemplo, causasse uma lesão corporal em alguém, sendo a pessoa maior de 18 anos, a pena é uma. Sendo essa pessoa, essa vítima, menor de 18 anos, a pena vai ser aumentada. Porque o Código Penal diz que o crime praticado contra o menor, ele é agravado pelo fato da vítima ser de menor. Eu vou passar agora para a Rosane, depois a gente vai estar fazendo um debate, vai abrir para perguntas, mas preste muita atenção, como o Antônio Carlos me passou, que a função da maioria do pessoal é catequizandos, estão em contato direto com a comunidade em que moram, nos quesitos que ela vai falar de identificação de uma criança que está sendo vítima de maus tratos e os procedimentos que devem ser tomados. Então, vou passar a palavra. Só para completar uma coisa que o Engster estava trazendo, assim, isso é uma coisa que nós temos que ter bem claro para nós, gente. Quando nós falamos de criança e adolescente, nós estamos falando em sujeito em desenvolvimento. Então, ele está se construindo. Por isso que ele tem esse jeito diferenciado na tentativa de resgatar a sua formação, na tentativa de que realmente possa se modificar alguma coisa com essa criança, com esse adolescente. E quando a gente fala, principalmente a Rosane agora vai estar trazendo a questão do abuso, nós sempre devemos pensar que a criança ou o adolescente são vítima. Por quê? Porque principalmente a criança, até 12 anos, ela não tem condições de decidir o que é bom ou o que não é tão bom para ela, principalmente no que diz essa questão do abuso sexual. Então, uma criança ela não tem condições de chegar e dizer assim, não, eu não quero isso, por isso. Por quê? Porque o adulto faz uso da sua força física contra ela. Por isso do agravante.
Boa noite a todos. E eu estou representando aqui o conselho, meus colegas não puderam comparecer. E o Antônio também, quando esteve no conselho, né, ele foi conversar conosco para ver situações de maus tratos. Eu estou há pouco tempo no conselho, faz um ano que eu estou no conselho, e às vezes a gente se depara com certos tipos de violência, e uma delas seria a violência física, né, que a gente várias vezes tem tido ocorrências. A gente é chamado na escola, o aluno está incomodando a professora, chegamos lá, conversamos com a professora, olha, esse aluno não dá, ele está irritado, ele está incomodando na escola, incomodando os colegas. A gente vai conversar com a criança e ver que é uma violência física que vem sofrendo dentro de casa, né? Então a gente tem visto que os agressores vêm de dentro de casa, né? O pai, a mãe bate, e a criança muitas vezes vai para o colégio e solta essa agressão lá, né? A violência física, ela consiste em bater, machucar, dar hematomas. A gente pega a criança com as pernas roxas, às vezes, né? O pai bateu, e bate com qualquer coisa que vem na frente quando está com raiva, não escolhendo, né? Nem objeto. Então, chega lá, tá? Antes era vara, tem uma vara que vou dar. Hoje em dia, não. Eles dão com o que eles têm na frente. Então, isso é a violência física, né? E a gente pega casos de crianças tanto pequena quanto adolescente, né? Tem adolescente com 16 anos que também tem certos pais que acham que educar ainda é assim, né? Com 16 anos. Depois tem a negligência, que é um tipo de maus tratos também, onde a criança está doente, a mãe não leva ao médico, a mãe leva ao médico, não compra os medicamentos, a mãe não troca, né? Quando é nenenzinha, a mãe não troca, deixa ficar assado, não troca fralda, não faz a limpeza, não faz a higiene. Vai para a escola, né? A escola diz, olha, o telefone do conselho escolar lá, olha, a mãe não deu banho na criança, a criança tem que vir aqui conversar. Então, certas coisas assim que os pais, o dever dos pais, não fazem, é uma negligência, é um maltrato, porque ele não está se preocupando com o filho, né? Ele vai para a escola e assim vai, né? E a criança é mandada e vai, né? Então, assim, há uma negligência que também a gente é chamado. Foi no posto, foi receitado o medicamento, mas não foi tomado. Então, não adianta ir no posto fazer, né? E não dar o medicamento para o seu filho, né? Hoje em dia a gente já tem mais aquelas pessoas que acompanham, eu acho, no Moinhos, né? São os agentes de saúde que nos ajudam nesse ponto, né? Mas sempre que existe isso, eles nos comunicam também, conversar com a família. Outro tipo de maus tratos é o abuso sexual que a gente tem também recebido bastante denúncias, né? Aí o pessoal não sabe como identificar certos tipos de abuso, né? Nós temos as principais causas, primeiramente da violência física, depois vou passar do abuso, então. Esses fatores que levam, assim, geralmente eles vêm os dois juntos, porque tem a violência física, já vem com, muitas vezes, também com abuso, né? A pessoa está sendo abusada e a criança está sendo abusada e também vem se tu falar, eu vou te bater, ou eu vou matar tua mãe, ou eu vou... Certas coisas assim, a criança não sabe aonde procurar ajuda. E quem está em volta também não sabe o que tem que fazer, né? Então, se depara com certas situações assim. Então, as principais causas da violência doméstica, né? A crença dos pais de que a punição corporal dos filhos é um método educativo, uma forma de demonstrar amor e carinho. Então, eles acham, vou bater no meu filho para educar, né? Então, é violência física. Eles acham que batendo educa. Hoje em dia, batendo não educa, né? Então, esse é uma violência física. Ver a criança e o adolescente como um objeto de sua propriedade e não como um sujeito de direito, né? Então a gente acha que, porque é meu filho, eu educo como eu quero.
né? A gente pega caso que a mãe bate na criança, muitas vezes na nossa frente, e se acha que é o certo. Não, vou bater porque é meu filho, o que não tem que ver com isso? Né? Não escolhendo a idade. Né? Depois tem também problemas psicológicos. Certos pais assim, estão sem emprego, né? Ou o pai bebe, ou a mãe fica em casa, não tem profissão. Eles ficam às vezes, aí o que acontece? O pai chega alcoolizado dentro de casa, vem uma situação, aí já briga com a mãe, manda os filhos, né, para fora de casa, ou agride mãe e filho. Então, tudo é um conselho tutelar. Né? E a gente assim fica muitas vezes, porque certas coisas o conselho tutelar não tem que fazer, é ser os pais que tem que fazer, né? O filho foge de casa, liga para o conselho. Vem buscar meu filho, ou vai buscar meu filho que está em tal lugar. Nós não temos que buscar filhos, né? O conselho tutelar não busca filhos. Vocês, como os pais, que têm que saber onde é que estão os seus filhos. Isso não nos compete, né? Buscar filhos. Eu assim estou falando meio, eu acho que vocês estão entendendo, assim, porque eu nunca palestrei também, né? Então, certas coisas assim que eu estou me lembrando que é interessante colocando no meio, né? Uma identificação de maus tratos, que foi o que o seu Antônio me pediu para falar, identificação quando a gente identifica os maus tratos, né? O comportamento da criança, ela muda, né? Ela fica mais quieta ou ela fica agitada, né? Ou ela fica bastante agitada. É aquela criança, ou ela se torna bem quieta, ou ela fica bastante agitada. Que é o caso das escolas, que muitas vezes não estão mais conseguindo segurar seus alunos, né? Que são os alunos mal educados, né? Então eles acham assim, não, é a criança mal educada. Não, às vezes existe o maus tratos. Não estou dizendo que é todos, né? Em partes, né? Teme exageradamente os pais. Essas crianças que sofrem de maus tratos, eles temem os pais. Eles têm medo. A gente chega perto deles, eles não falam perto dos pais. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Né? A mãe bateu? Não, a mãe me trata bem. A mãe deixa faltar comida? Não, minha mãe é muito querida. Então eles não falam, porque se falar vão apanhar mais. Então eles se omitem. Né? Às vezes a gente conta assim com os vizinhos, né? Denúncias, vizinhos que estão vendo a situação. Olha, vai lá, denunciou uma vez, a gente vai averiguar, denuncia outra vez, né? E a gente conta bastante com o vizinho. E a denúncia anônima também, né? Alimenta o próprio respeito e a autoestima baixa, né? Então a criança fica com a autoestima lá embaixo. Ela não tem gosto para brincar, ela não tem gosto para sair, não tem gosto para ver outras coisas. Então ela quer ficar em casa, ela quer se esconder muitas vezes porque ela está com hematoma, ela está machucada, né? E ela acaba não brincando com as outras crianças, muitas vezes chorando em sala de aula, fica em depressão, né? Depois a Cristina acho que pode falar, que é psicóloga um pouquinho, né? Mais sobre isso. A criança também pode ficar nervosa, né? Ela está nervosa, não sabe, meu filho está nervoso, eu não sei porquê, mas de repente ficou nervoso. Né? Então começa aquela irritação, porque ele não sabe onde vai procurar ajuda. Né? Outra coisa, na escola, baixas notas, né? Então geralmente a criança está com um problema, ela não tem um aproveitamento de que uma criança que não sofre maus tratos tem. Eu sempre digo o seguinte, né? Na escola, seja na creche, né? Que tem muitas mães que têm filhos nas creches. Eu sempre digo uma coisa: a criança que ela é bem tratada em casa, ela vai para a escola, ela não vai ter esses hábitos de bater nos colegas, responder para a professora, né? Ela vai tratar os coleguinhas bem, porque ela está trazendo isso de casa. Porque a criança é o que a gente ensina. Então, se a gente ensinar coisas boas, ela também vai levar coisas boas para os outros, né? Outra coisa, quando elas têm a violência física, elas tentam esconder. Por exemplo, está calor,
elas andam de manga comprida, né, para esconder, andam de calça, né, ou casaco, ou muitas vezes, quando a lesão é no pescoço, também colocam as roupas com a gola mais alta, né, para poder esconder essas lesões. Ela pode se tornar também tímida. De repente, ela fala, né? E teu filho mudou. Ele se aquietou, fica lá no canto, não quer conversar, quer ficar no quarto. Vai ver o que teu filho tem, né? Vai ver o que está acontecendo, que alguma coisa tem. Porque se antes ele era extrovertido, brincava e conversava, porque de repente ele mudou? Tem alguma coisa errada. Né? E sempre assim, conversar, né? Sempre procurar saber, ser amigo dos filhos, saber o que está acontecendo. Fugir. Isso acontece muito das crianças fugir de casa. Eles não ficam em casa. Onde tem agressão, a criança não quer ficar em casa, então acaba sempre fugindo. Sempre é um motivo, né? Não, mas eu não estou bem em casa, eu não me sinto bem. E constantemente a brigada também, eu acho que seguido recebe ligações porque os pais estão ligando porque seus filhos fugindo de casa, não sabem onde estão. Então eles acabam fugindo para não enfrentar essa situação, né? Então fugas constantes. Então, a criança que foge, e não é adolescente, muitas vezes também é criança que faz isso. 5, 6, 7, não tem idade, 5, 6, 7, 8 anos estão fugindo de casa. Ou eles vão para um parente e não querem mais voltar para casa, né? Então também estão sofrendo agressão muitas vezes em casa. Não digo que todos, né, que fogem, tem essa, mas geralmente a gente vai averiguar e essa situação. Outra coisa, muitas vezes a gente pega uma criança que ela foi vítima de maus tratos. O que acontece? A gente chega na casa, conversa com a mãe diz: não, aqui não tem maus tratos, sou uma boa mãe. E aí tu pede para ver a criança, então. Muitas vezes as marcas são expostas, quando a gente chega de surpresa, a gente consegue ver marcas expostas, né? Que seriam o que a gente vê. A gente tem um procedimento de levar a criança até o médico, e aí a mãe fica toda preocupada: mas o que vai acontecer comigo agora? Dependendo até de como foi feito, né, a gente faz um registro na DP. Né? A gente leva a criança, porque ela está sendo vítima de maus tratos. Então a gente faz um registro na DP, levando assim a criança para exame no DML, que seria, né, o exame onde vai constatar essas marcas, de quanto tempo essas marcas, quanto tempo vem sofrendo, a gente vai saber, né? Se for a primeira vez que acontece, se for um histórico de primeira vez, que eu não acredito, né? Eu não peguei nenhum histórico de primeira vez, né? Mas se for a primeira vez que acontece, a gente coloca a mãe no psicólogo, a gente coloca a mãe numa avaliação antes de condenar, né? Porque a gente não está aí para condenar. O conselho não condena ninguém, não tira filho de ninguém também. Então a gente está aí para ajudar. Se a família está com algum problema, está passando algum problema e está descontando nos filhos, e a mãe chega: olha, eu estou com um problema, eu fiquei nervosa, eu bati na criança, pelo menos, eu estou falando de mim, não dos meus colegas, pelo menos, eu procuro ouvir a mãe, procuro ouvir a situação, né? Porque muitas vezes tem uma situação atrás disso, né? Tem um histórico também, porque talvez a mãe também já passou por esses maus tratos, né? Então, eu sempre procuro ouvir as pessoas da família, para poder encaminhar, né, para uma avaliação. E se eu achar que é muito grave, sempre é grave, né? O maus tratos é grave sempre. Mas, de repente, machucou demais, né? Aí eu vou imediatamente para a DP. Se não, eu vou até o hospital, levo a criança, né? E faço os procedimentos que eu tenho que fazer. E a mãe, né? Se for muito grave, eu vou ter uma família ou alguém, um parente perto, que essa criança possa ficar, até que a mãe vai até o conselho conversar conosco para a gente colocar em avaliação, né? Porque às vezes a mãe bate e o pai concorda, né? Isso aí. Agora,
crianças que, quando são vítimas de maus tratos, né, e como a Rosane mesmo colocou assim, ó, é difícil o conselho tutelar conseguir pegar esse caso no início, digamos assim. Geralmente, esse tipo de agressão já vem acontecendo há algum tempo. Então, quando o conselho tutelar fica tendo conhecimento desse caso, ele começa a acompanhar mais de perto, né? E vai passando algumas orientações, não é no primeiro registro, digamos assim, né, Rosane, de agressão, que vão tomar alguma providência mais séria. Mas muitas vezes acontece que, apesar das orientações, a gente começa a perceber que as crianças estão em situações de risco. E quando elas estão em situações de risco e a gente não está conseguindo desenvolver um bom trabalho com esses pais, é que acontece a questão do abrigamento. Lá na pousada da criança, nós estamos hoje com 12 crianças, temos vítimas de maus tratos, temos vítimas de negligência e temos vítimas de assédio sexual e de abuso sexual também. Mas eu lembro que numa ocasião, quando eu era conselheira, eu fui, a criança estava com a avó paterna, né? A mãe do pai, então. Só que essa avó, ela estava sofrendo ameaça da mãe, porque queria o menino de volta. E daí eu fui acompanhar, entregamos o menino para a mãe, e eu ainda fiz questão de dizer para ela, ó, eu estou te entregando teu filho aqui, bonitinho, sem nenhum arranhão, sem nenhum hematoma, e é assim que tu tem que aprender a cuidar do teu filho. A mãe na mesma hora olhou para mim e disse assim, ó, é meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser eu bato, se eu quiser eu mordo, se eu quiser eu jogo pela janela. E eu disse para ela, não, ele é teu filho, mas tu, enquanto mãe, tem o dever de cuidar dele, de amá-lo. E por incrível que possa parecer, talvez pra gente, né, tem muitas mães que elas não conseguem desenvolver esse cuidar com amor. Elas só desenvolvem essa questão da agressão. Eu vou ensinar ele a me obedecer, eu vou ensinar ele a me respeitar. E nós temos que ter muito cuidado, gente, porque para a gente ter o respeito dos nossos filhos, nós não precisamos bater nele. Agora, se a gente quer que os nossos filhos tenham medo de nós, daí é outra coisa. Só que para uma relação entre mãe e filho, pai e filho, é muito melhor que os filhos respeitem os pais do que eles tenham medo. Porque depois, naquela situação da adolescência, se ele tem medo do pai ou da mãe, ele nunca vai buscar ajuda nos pais. Ele vai buscar sempre ajuda na rua. E daí, muitas vezes, na rua, ele não tem aquela melhor orientação, digamos assim. Assim, ó, gente, a gente, como conselheira, as pessoas, a grande dúvida que o seu Antônio me passou é as pessoas assim, o que a gente tem que fazer quando se depara com algum caso, ou como reconhecer certos casos, né? Seja este abuso, violência física, maus tratos, negligência. Então, assim, ó, pra gente que é do conselho, muitas vezes já é difícil nós identificarmos maus tratos, digamos assim. Porque muitas vezes nós temos um tipo de maus tratos. Vou dar exemplo dos nenê. Os nenê não falam, né? Os nenê não têm como se comunicar. Então a nenê chora, a mãe bate. E como é que a criança vai dizer, olha, eu estou sendo maltratada? Porque de repente a mãe está sozinha com ele, né? E quem vai saber se ela maltrata ou não aquela criança, né? Então, assim, o que a gente sempre pede é, se vocês acharem que alguém está sendo vítima de maus tratos, alguma criança mudou o comportamento, ou vocês estão vendo lá na esquina a vizinha está maltratando, ou o próprio parente, e não querem
se envolver, nós temos a denúncia anônima para o conselho. Porque assim, não adianta se alterar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não adianta meter os pés para a cabeça, né? Porque a gente tem que ir com muita calma, porque nós como conselho, a gente vai investigar, porque às vezes pode não ser, né? Pode ser, como pode não ser. Então a gente tem que ter muita cautela em entrar neste problema. De repente tu vai estar entrando numa família, né? É estruturado. Eu cheguei em casa, que me denunciaram que eram maus tratos, e a criança era doente, então a criança chorava muito. Só que a vizinha ouvia, não, a criança chora demais, né? Toda noite chorando, mas a criança era doente. Então eu não posso dizer que há maus tratos ali, afirmar que há uma suspeita, que o conselho vai ter que fazer uma investigação, né? Para ver se há esse maus tratos e quem é o agressor, né? Geralmente é a mãe agressora, né? Mas a gente, como conselheira, faz um trabalho em conjunto com os colegas e vai chegando, vai se aproximando da família até descobrir o que realmente está acontecendo. Isso também não pode levar muito tempo, né? Denunciou e a gente já providencia que comece essa investigação. Então, assim, nem a gente como conselheira pode dizer, eu acho que está maus tratos lá, eu não posso dizer. Eu tenho que ir lá e averiguar e ver. Agora eu posso fazer a denúncia, olha, com o conselho tutelar, estou vendo uma situação, é muito estranha, a família é muito estranha, a criança chora, a criança foge de casa, ou eu presenciei tal coisa, não quero identificar, vou dar o endereço, e o conselho, então, vai partir para fazer a investigação, né? Eu queria falar vou dar a passada de novo, então. Assim, muitas vezes o conselho tutelar acaba encaminhando para a psicóloga, né? Se há uma suspeita de maus tratos, acaba encaminhando para a psicóloga. Eu só acompanho as crianças da pousada, mas o conselho tutelar conta com uma psicóloga e que ela vai acompanhar a criança e muitas vezes no acompanhamento psicológico a criança começa a trazer coisas que até então ela não conseguia falar. Às vezes ela não chega a contar, a verbalizar, mas através do desenho, das brincadeiras, das histórias que ela conta, a gente pode estar confirmando algumas coisas. Eu lembro de um menino que foi para o abrigo de 2 anos e tinha uma suspeita de agressão, né? E só que um menino de 2 anos, ele não conseguia contar para mim se acontecia alguma coisa com ele. Mas o que a gente começou a observar no abrigo? Ele era um menino que tu queria que ele fizesse alguma coisa, ele disse assim, fulano, vamos dormir? Ele paralisava, se ele estava correndo, ele dizia, não tia, não precisa. Então isso não é um comportamento normal de uma criança de 2 anos. Na hora de tu colocar ele para dormir, ele tinha crises de choro. Tu apagava a luz, ele tinha terror noturno. Então são sintomas que a gente começou a observar, que nos levou realmente, depois a estar relatando ao Ministério Público, que eu não podia dizer que tipo de agressão ele estava sofrendo, mas que com certeza algum tipo de violência ele vinha sofrendo. Quando a gente observa os comportamentos das crianças, gente, principalmente assim, mudança brusca. Era uma criança calma, começou a ficar uma criança mais agressiva. É uma criança que ela não se deixa tocar. Aquela coisa, a gente quando vê uma criança, a tendência do adulto é querer acolher, é querer abraçar. É a criança que vai te aproximar dela, ela não se deixa tocar, ela não se deixa acarinhar, né? E prestar muita atenção assim, gente, porque geralmente quando as crianças sofrem algum tipo de agressão, né, ou de abuso, como a gente está trazendo, geralmente não é estranho. Principalmente a questão do abuso, ou é pai, ou é irmão, ou é tio, ou é padrasto, ou é vizinho, um amigo próximo da
família que a gente não pensa que vai, é um amigão. Então, nesse sentido, assim, ó, observar, a criança tinha um comportamento, começa a mudar esse comportamento, opa, a gente tem que estar atento. Assim, ó, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá com alguma dúvida, a gente está aberto a perguntas aqui. Quem quer levar um? Bom, pessoal, enquanto que vocês ficam pensando o que vão perguntar, eu vou fazer uma pergunta para vocês e gostaria de que levantassem a mão quem é a favor que se reduza a maioridade penal, que hoje é 18 anos, explicando quem é a favor de que menores de 18 anos sejam condenados e presos e que vão para a cadeia, vão para o presídio. Se tiver alguém a favor. Assim, ó, gente, esclarecendo, os menores, né, que cometem algum tipo de infração, hoje em dia, já são penalizados, né? Se o Estatuto da Criança e Adolescente fosse cumprido como está escrito, eles seriam penalizados. O que a gente diz, se a gente concorda com a redução da idade de 18 para 16, nós estamos concordando que os adolescentes vão para o presídio. E daí, se a gente não está conseguindo resgatar muitos dos adolescentes num lugar onde é preparado, entre aspas, para eles, como é que a gente pode acreditar que a gente vai resgatar eles no presídio? Né? Então isso é uma questão bastante polêmica, né? A minha pergunta foi mais porque o que se vê, nós pensamos que com 18 anos já temos uma personalidade completa, né? Dos outros países, Alemanha, a maioridade penal é 24, 25 anos, então eles entendem que a pessoa, ela forma a personalidade dela, ela completa a personalidade dela quando atinge os 24, 25 anos. Aqui no Brasil, para nós, é 18 anos, né? E eu vejo bastante manifestações, o pessoal dizendo, menor tem que ir para a cadeia, não sei o quê. Então, qual é a ideia? O pessoal quer que seja reduzido a maioridade penal. Eu não vejo assim como saída, né? Mas as opiniões são livres. Talvez tenha alguém que defenda essa ideia, tem algum fundamento por que defenda, mas eu não sou a favor. Porque com 18 anos, nossa personalidade ainda está em formação. Eu acho que é muito importante nós falar, mostrar para a comunidade, né? E ouvir assim de vocês que estão no dia a dia, né? As questões do menor. E eu acho assim, o nosso tempo ele é limitado. Eu acho que serviu assim para a igreja, para os educadores, né? Que estão lá na vila, estão lá no bairro, no dia a dia, né? Trabalhando na comunidade, né? Que está levando a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, né? Então, assim, eu acho que assim, essa palestra, essa conversa, vamos dizer assim, roda, como
Cristina falou, é importante que a igreja em si faz parte da comunidade. Nós da Igreja Assembleia de Deus, né, evangélico, somos um povo que fazemos parte da comunidade de Estrela. E nós estamos preocupados dessa classificação, que Estrela foi classificada em segundo lugar, a violência da casa doméstica. Mas se nós se unir, muita coisa podemos fazer. Inclusive, existem 3 entidades que são fundamentais para a prevenção de problemas de maus tratos e violência contra a criança. Em primeiro lugar, a família, a sociedade, né, que é o que vocês estão fazendo, e em terceiro lugar, as entidades públicas. E o que eu vejo aqui, que realmente vocês estão preocupados com isso, estão fazendo a parte de vocês. Nós queremos assim agradecer a participação de vocês. Então agora assim, para a gente finalizar, a gente quer assim, ouvir a consideração final de vocês, de cada um. Logo após vamos ouvir alguma consideração do pastor, e aí a gente vai estar encerrando então pelo tempo, né? Eu queria concluir assim, que nós, antes, gente, né, da gente pensar nessa questão da redução penal, nós temos que pensar que a grande maioria das crianças e dos adolescentes que cometem algum tipo de infração, na verdade, são grandes vítimas. Aquele menino, a Rosane bem colocou antes, aquele menino que apresenta algum tipo de problema de má conduta na escola, que não respeita a professora, que diz palavrão, que ameaça hoje, que bate até na professora, porque hoje em dia nós já temos muitos casos de agressão física a professores, vocês podem ter certeza que esse menino ou essa menina, ele é vítima de algum tipo de violência na sua casa, seja ela violência física ou seja ela violência emocional. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que estar prestando muita atenção nessas crianças e tentar ver elas com outro olhar, né? Tentar se aproximar delas de uma forma mais afetiva, mais carinhosa. E eu queria assim, realmente que hoje, quando vocês forem dormir, que eu tivesse deixado pelo menos uma mensagem para vocês. Assim, amem muito os filhos de vocês, repitam, se possível, todos os dias o quanto vocês amam eles, o quanto vocês gostam deles, o quanto eles são importantes para a vida de vocês, e daí com certeza vocês vão estar contribuindo para a construção da personalidade deles e que no futuro eles sejam grandes cidadãos, grandes pessoas, pessoas que se importam com os outros e que, antes de mais nada, respeitem. Obrigada. A minha consideração final é da grande importância do município nessa situação da criança e do adolescente, porque é o órgão geopolítico que mais fácil percebe o que está acontecendo com as crianças e com os adolescentes do município. Então, o município tem que receber investimentos para prevenir. Por que prevenir? Para evitar o que está acontecendo hoje. Falta de emprego, falta de saúde, falta de educação. Então, fazendo um trabalho em cima da prevenção, né? Para quê? Para que depois a polícia lá não precisa ficar matando, ficar prendendo, né? Nós temos que agir na causa do problema. E a polícia hoje está agindo só na consequência. E a sociedade tem que agir na causa do problema para que reduza essa consequência, tá?
Então, trabalho de prevenção é o principal. Todos se conscientizem disso, né? E agradecendo a iniciativa da igreja, tenham todos uma boa noite e muito obrigado. Bom, a minha consideração final é a seguinte: eu até estava pensando, né, o que eu ia falar. Eu acho que a gente pode reverter esse número que a gente está sendo o segundo lugar, né, em violência aqui em Estrela. Se cada um tiver consciência de olhar para o lado e reparar o que está acontecendo. Se achar que tem alguma situação estranha, denuncie. Não fiquem quietos. Não pensem, o problema não é meu, o problema é meu, sim. É tanto meu, quanto teu, quanto de todos. Se denunciar, a gente vai poder fazer alguma coisa. E certamente vocês têm parentes, vocês têm irmãos, enfim, né, que possam repassar uma única palavra para denunciar, que se denuncie essas situações. Hoje nós somos, em média, eu acho que a gente está em 200 pessoas talvez, mas se a gente parar e pensar entre colegas, amigos, que a gente pode repassar essa mensagem, a gente vai ver que a gente pode fazer bastante, né? Uma única palavra, denúncia. Não fiquem quietos para certas situações, né? Então, qualquer tipo de coisa estranha que estiver acontecendo, que vocês estão vendo, ou que vocês suspeitarem, vocês comunicam os órgãos competentes, no caso o Conselho Tutelar, ou a brigada, se for à noite, chamem. Tem uma briga, estão espancando, então chame a brigada nos comunica. E vocês também da igreja, também repassando dia a dia, né, fazendo o trabalho de vocês, alguma coisa estranha, converse conosco, né, para a gente chegar também devagar na situação e poder averiguar, né. E foi muito bom estar com vocês, desculpem assim, porque é a primeira vez, tá? Vamos ouvir a consideração final do nosso pastor. Muito bem, eu quero dirigir uma pergunta aqui à Conselho Tutelar. Essa denúncia, ela é pessoalmente ou por telefone? É uma denúncia anônima? Como, de que forma a gente pode proceder no caso de observar uma violência, alguma coisa assim que se possa, cabe uma denúncia, como, qual é o número, se é no telefônico ou tem que ser pessoalmente? Assim, ó, se vocês quiserem escrever bilhete, enfim, embaixo da porta do conselho, quiser o número do Conselho Tutelar, também é 3981-1039, depois eu deixo com o pastor. Nós temos o plantão depois das 5 também, que a brigada atende. E a denúncia, ela pode ser anônima, mesmo que a pessoa vá até nós e fale e diga, não, eu quero ser preservada, ela vai ser preservada, né? O importante é que a denúncia seja feita para a gente poder averiguar a situação. Então seria interessante nós até anotar um número, né? Como é que é o número? 391 3981. É melhor você anotar isso aqui, porque é bom até guardar esse número, né? Guardar, de repente, né? Um dia, claro, tomara que não seja preciso, né? Mas para poder auxiliar a nossa autoridade. Então seria interessante guardar esse número, né? 3981-1039. 3981-1039. É isso aí? Muito bem. A gente está aqui, nós temos que agradecer a nossa autoridade que nos fizeram essa palestra. E eu estava observando aqui a pergunta do sargento sobre a redução da idade para condenação, né? Reduzir.
Mas nós entendemos, que nós da igreja, a gente entende que a cadeia não transforma a pessoa. Exatamente, nós estamos aqui com esse seminário para ter orientação. A irmã Jo está passando para nós aqui, como fazer, de que forma fazer, para mudar a personalidade da criança, da formação da criança, né? Para que ele seja no futuro um adulto, um autêntico cristão, através do conhecimento bíblico. Porque na verdade nós vemos a palavra do Senhor Jesus não veio para condenar ninguém, mas para salvar, né? Mas precisamos de orientação da forma para nós aplicar com nossas crianças hoje, que amanhã eles sejam um cidadão, né? Verdadeiro cidadão. Porque nós vemos que a cadeia, por exemplo, a condenação, ela não transforma a vida. Se transformasse, nossa cadeia não estaria cheia hoje. Às vezes não tem mais aonde colocar tanta pessoa, e cada vez aumenta mais a violência. Então, nós sabemos que há um método, uma forma, é o ensinamento bíblico, através da palavra de Deus, né? Que podemos mudar a personalidade da criança ou de famílias, né? E é isso que tem acontecido no seio da nossa comunidade, né? Pessoas que às vezes vieram, né, emprestar para a sociedade, mas hoje são pessoas de bem, graças à transformação através da palavra de Deus, né? Então, esse é o fundamento que nós convidamos a tia Jo, e eu gostaria de convidar a autoridade que ficasse aqui, permanecesse conosco aqui, para ouvir uma parte que hoje ela vai continuar trazendo para nós, desde sexta-feira. É um ensino muito fundamental nesta área, né, que eu creio que é de muito proveito à nossa sociedade. E eu creio que da nossa comunidade vão sair com outra mentalidade, para poder orientar mais crianças, mais pessoas para serem verdadeiros cristãos no amanhã.